Estamos no ar com mais um podcast de frente com Gabi Arruda. E hoje, Dia Nacional da Saúde, estamos aqui com 3 incríveis profissionais do Clube Vida Pilates. A Karina, dá um oizinho aí, Karina. A Damaris e a Fernanda. Olá. Tudo bem, meninas? Tudo bem. É uma honra ter vocês aqui. Fer, fala um pouquinho, né? Como você atua no Clube Vida, sua profissão. Eu sou fisioterapeuta, sou formada há 23 anos. Exatamente há 23 anos trabalho com Pilates. Fui uma das pioneiras do Pilates aqui em Londrina. 23 anos já? 23 anos. O tempo voou. E tenho minha formação pela Physical Mind de Nova York, uma formação internacional de Pilates. E é isso. E a sua paixão? É o que eu amo fazer, cuidar das pessoas. Legal. E você? Bom, eu me formei também fazem 23 anos, já tudo isso. Eu me formei aqui pela Unifil e aí eu fui me especializar na área de nutrição clínica. Desde que eu me formei eu trabalho com essa área e daí fiz a pós agora de nutrição esportiva funcional, né? E a parte de modulação intestinal também, que é o que eu atuo mais na área e trabalho lá com as meninas. Acho que já faz um bom tempinho, né? Vai fazer o quê? Foi na pandemia? Foi. 5 anos, né? 5 anos que eu tô lá. Uma família já, né, gente? Sim, com certeza. E a Karina? Bom, eu sou administradora, né? E eu tô lá no Clube Vida já fez 10 anos já. Então, há 10 anos que eu tô aí inserida nessa área da saúde junto com as meninas. Legal. E, gente, para vocês não esquecerem também que eu sou aluna lá do Clube Vida e sou paciente da Damaris, então aqui, ó, exemplo vivo de que aquilo funciona e é muito bom, muito gostoso estar lá, muito bom ser atendido por essas profissionais e a equipe toda do Clube Vida. E a gente trouxe esse assunto agora aqui para o podcast porque é um assunto importante a gente entender como funciona, né, essa tríade. Porque a gente fala assim, saúde, né, Dia Nacional da Saúde, mas a saúde ela não é só ter um corpo saudável, né, ter uma qualidade de vida, ela engloba outras coisas. Queria ouvir de vocês, o que vocês pensam sobre isso, né? O que significa quando a gente pensa em saúde, o que vem à mente de vocês? Eu acho que saúde é um equilíbrio, né? De você estar bem fisicamente, mentalmente, e também nutricionalmente, né? Cada vez mais a gente vê a importância de estar trabalhando em todos os aspectos, em todas essas áreas, né? Para ter uma qualidade de vida realmente. E assim, quando você faz uma atividade física, você começa a querer se cuidar mais. Sim. Aí você fala, nossa, eu não estou me alimentando legal, acho que eu preciso melhorar nisso. Pensando no futuro, né? Como que eu quero estar daqui 50, com 70 anos, vamos falar? Porque eu acho que as pessoas, elas pensam em saúde, elas pensam em não tomar remédio, né? Eu não tô tomando remédio nenhum, eu sou saudável, e não é bem assim, né? A Damaris vive puxando a orelha lá de quem passa lá no consultório dela, né? Da importância de cuidar mesmo do que a gente tá colocando dentro do nosso corpo, né? Sim. O que você pensa sobre isso? Eu acho assim que, bom, mudou muito esse conceito, né? Do que é ser saudável. As pessoas achavam antes também que o fato de consumir Diet Light era ser saudável, né? Não é? Não, pelo contrário. Né, o uso de adoçante, a gente sabe que não faz bem para a saúde. Então a gente também... não sabe, deixa eu falar. Eu falo uma coisa importante, porque muita gente acha que tá trocando o açúcar por adoçante, estou sendo mais saudável. E por que não é? Bom, primeiro pensando lá na função intestinal, né, que é uma área que eu sempre falo que a base está toda ali no nosso intestino, né, inclusive na parte neurológica, na parte de desempenho de exercício, a gente tem que voltar lá na questão intestinal. Então, quando eu falo de adoçante, os adoçantes, mesmo que sejam os adoçantes naturais, que é a base, né, de talmatina, eritritol, esses adoçantes, estévia, eles são um pouco mais naturais. Mas natural é você pegar lá do pé. A gente faz o adoçante em casa? Não, né? Então, assim, ele passa por um processo químico. Então, ele é considerado como industrializado. Então, as pessoas têm muito conceito de que, eu vou trocar tudo por adoçante. Então, eu tiro o açúcar e vou usar o adoçante. O adoçante, ele irrita a mucosa do intestino do mesmo jeito que o açúcar. O cérebro confunde, ele acha que ele está recebendo glicose, então ele aumenta a produção de insulina. E essa insulina não tem o que fazer, porque ela não encontra glicose no organismo, então acaba virando gordura do mesmo jeito que o excesso de açúcar, né?
ele também causa excitação, irritabilidade, né? O excesso dele atrapalha. E os adoçantes industrializados, pior ainda, que é a base de aspartame, né? Os ciclamatos. E aí tem muito estudo relacionado, inclusive, a câncer. Né? Então, assim, a gente não pode ter o conceito de, eu vou trocar tudo pelo... Nem o paciente diabético a gente fala hoje em dia para usar adoçante. Na verdade, o que a gente tem que aprender? A controlar o índice glicêmico, a controlar a glicemia do que está comendo, né? A hora que ele for dosar lá, tirar ali para ver a glicemia dele quanto que tá... eu fazer e baixando isso. E não falar para ele, é só você trocar pelo adoçante, né? Tem muito mais outras coisas envolvidas nisso. Isso é muito da gente entender e ter consciência do que a gente está fazendo, não só seguir receitas, né? Até mesmo dentro do exercício, né, Karina? Por exemplo, tem gente que fala, eu vou fazer pilates, né? Que é no caso ali do Clube Vida. Ou vou fazer uma atividade física na rua, vou correr. Às vezes segue um padrão, segue uma planilha, mas não sabe o que está fazendo. Não tem consciência do que está ingerindo, não tem consciência do que está praticando. E isso também é uma forma da gente se boicotar, digamos assim, dentro da saúde, né? Porque se a gente não tem consciência, a gente não sabe o que é melhor para o nosso corpo, a gente vai seguindo só receitas e receitas e receitas e a gente se torna dependente disso e não um estilo de vida, não é? Hoje, assim, a maioria das pessoas que procuram o Clube Vida, elas têm algum tipo de dor. E às vezes essa dor não está só relacionada ao físico, né? Às vezes vem uma queixa, eu tenho uma dor. Tem dor, claro, a gente atende muita dor de patologia, mas tem as outras, do estresse do dia a dia, das tensões do trabalho, de um organismo inflamado, né? De um estado emocional, né? A pessoa traz para o corpo dela, tensiona tudo, e assim, o corpo fala. De alguma forma. Então, às vezes, a gente entra com um trabalho na parte física, e é claro, assim, a atividade física, ela vai trazer um bem-estar, né? Na hora, a pessoa vai se sentir bem, ela vai sair melhor do que ela entrou, mas, às vezes, não vai ser um trabalho completo para aquilo que ela precisa. Então, assim, às vezes, a queixa dela, nem ela sabe. E aí, é por isso que a gente fala que é importante, né, quando ela vai para um profissional que vai fazer essa análise daquilo que ela realmente precisa. Então, às vezes, você está trabalhando a dor física, mas a dor continua. Sim. Porque tem mais coisa ali para ser tratada, né? Então, aí entram os direcionamentos também. E ali dentro do Clube Vida, vocês conseguem direcionar as pessoas para... É multidisciplinar ali, né? Vocês conseguem perceber isso e indicar profissionais, atender ali dentro? Sim, a gente passa, né? Olha, seria legal você entrar com uma suplementação, com acompanhamento nutricional. A gente atende atleta também. Então, às vezes, tem uma necessidade, né? De ter uma coisa mais adequada. Às vezes, essa dor que não vai embora, né? E assim, os pacientes chegam lá, eles trazem também a vida deles. Então, às vezes, é possível enxergar uma outra necessidade, né? E sempre que tem uma abertura, que a gente consegue entrar, a gente vai direcionando, né? Porque tem gente que não quer ouvir também. Sim, tem gente que não está preparado, né? Não está preparado, são né? camadas. Ou assim, você fala, a pessoa escuta, mas ela não tem a mudança de atitude, sim, né? Sim. Porque é difícil, eu falo assim, a mudança... Outro dia, a gente estava conversando, né? Que a mudança, ela não é fácil. Mesmo quando a gente vai mudar, né? Por uma casa, a gente fala assim, vai para uma casa maior, nova, tem todo o trabalho de você... colocar essa mudança, encaixotar, chegar lá, tirar. Então, é trabalhoso, mesmo que seja para uma coisa melhor. Também então, eu vejo que no cuidado com a saúde também. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando de saúde. Eu vejo... quando eu não fazia pilates antes, eu ouvia muito isso. E depois que eu comecei a praticar, eu continuei ouvindo. Só que hoje eu sei defender, né? Mas eu queria ouvir de vocês. Porque quando a gente pensa assim, eu preciso praticar uma atividade física, né? Eu preciso cuidar mais do meu corpo. Existe um tabu no Pilates, né? Onde as pessoas acham que o Pilates não é atividade física, né? Ele é como é que fala? Um alongamento. Gente, isso é mentira. Eu nunca vi como eu saio dolorida das aulas. E não é só dolorida, às vezes eu saio pingando ali, ó. O batimento cardíaco vai lá nas alturas. Eu já ouvi isso, inclusive, de médicos, né? Uma vez, o meu médico, quando eu tava entrando nessa área da saúde, decidi virar minha chave, ele falou pra mim, vai fazer uma atividade física. Eu falei, tô querendo fazer pilates. Eu lembro que ele falou assim, não, uma atividade física. E aí eu olhei assim e falei, gente, como assim? E eu tô falando isso porque é verdade, muitas pessoas devem ouvir isso de profissionais mesmo da saúde. E o que vocês pensam sobre isso? Vocês já ouviram e como é que vocês vão se defender agora? Muita gente fala isso, principalmente quem nunca fez, né? Porque o trabalho do Pilates é um trabalho muscular de força.
trabalha musculaturas profundas, musculaturas de sustentação da coluna. Por isso que é tão indicado, é um dos melhores tratamentos com validação científica, dor lombar. Uhum. É o melhor tratamento que tem hoje para dor lombar, né? É assim, comprovadamente, né? Cientificamente comprovado, é no Pilates, porque trabalha essa musculatura profunda. E trabalha tudo, né? Tudo. E assim, em outras atividades, a gente não trabalha o corpo como um todo, né? A gente trabalha no Pilates de dentro para fora, fortalecendo essa musculatura postural e depois trazendo essa força para os grandes músculos. Eu achei muito difícil. A primeira vez que eu me matriculei para fazer alguma atividade com constância foi no Pilates. Eu achei extremamente difícil, porque eu era bem sedentária, o máximo que eu fazia era caminhada. Então, de musculatura era tudo flácido, né? E aí, a hora que eu fiz uma aula, eu falei, não, isso não é pra mim, isso é muito difícil, é dolorido demais, doloroso, eu não dou conta. Mas aí a constância, a prática, Exatamente. você vai vendo o seu corpo, né, diferente. Eu lembro que eu passava lá na Damaris e ela ia fazendo a bioimpedância, pra quem não sabe, é uma balança que analisa a gente por dentro. E ela falava, nossa, olha que a sua força tem aumentado muito. Tônus muscular muito. Uhum. E até assim também, né? Eu faço também ali com vocês e o que eu vejo, né? Primeiro que eu acho muito bacana que é uma atividade física, que você não para fazer, para concentrar no que você tá fazendo, gente, esquece que já vai dar tudo errado, né? Que você não vai nem conseguir fazer a respiração. Então, isso eu já acho muito importante. Porque às vezes a gente tá em alguma outra atividade física, tá pensando lá em tudo quanto é coisa, no almoço que vai fazer, nos problemas da família, não é? Exatamente. Sei lá, nos boletos para pagar. E o Pilates, se você começar a pensar, você já não consegue nem fazer ali o fortalecimento. E isso Exige é muita tão atenção, importante. Não sim, dá pra sim. conversar. Você conversa, você já não faz. Então, uma coisa que eu acho legal que é o seu momento. É a sua hora que você tá ali, entendeu? Assim, não adianta você, vou pegar o celular pra ver. Não dá. Não dá nem pra pegar pra você tirar foto, né? Pra falar que fez o exercício. Sim. Porque se você distrai, você não consegue fazer o exercício. E aí a gente vê como o nosso tônus muscular às vezes tá fraco, né? Sim. Até da coluna você tá falando, né? Que o abdômen tem muita relação com isso. Muita. Né? Se o abdômen não tá fortalecido, lógico que vai ter dor nas costas. Se você tem um organismo inflamado, o intestino que não funciona, você vai ter dor nas costas. Com certeza. Né? Por isso que não é só, a minha dor nas costas. É igual a Karina falou, né? Às vezes chega lá com dor nas costas, a gente nem sabe de onde que veio. Sim. Né? A maioria das vezes a gente não sabe, né? Sim, sim. E a gente fala assim, o Pilates, igual ela tá falando da concentração, é uma das coisas que a gente coloca como um dos benefícios mesmo na prática, né? E por isso que a gente fala que o Pilates é uma atividade completa, porque ela não é só o físico, como exige essa concentração para realizar o exercício, ela tem essa melhora do bem-estar e do estresse mesmo, porque você consegue estar ali naquele momento, né? E até sobre a pergunta que você fez do Pilates ser alongamento, ser fácil, né? Tem uma outra, eu sempre falo isso, às vezes, para as pessoas que me perguntam, que querem conhecer o Clube Vida, eu sempre pergunto se a pessoa já tem alguma experiência, porque o que acontece também, é muito importante você ter um bom profissional, né? Um profissional que saiba usar o método a seu favor, Sim. né? Que vai olhar para você, para sua particularidade, para sua necessidade e fazer você melhorar de condição. Então, se você também pratica num lugar que não tem como objetivo melhorar a condição da pessoa que está lá, ela não vai ter o resultado alcançado. E isso é tudo, né, gente? Sim. A gente pode até fazer uma associação com a escola. Quem aqui detestou em alguma época da vida matemática porque o professor não sabia tocar o seu coração, né? Na matemática. E isso entra em todas as áreas, então, sem dúvida, o profissional, ele interfere, né? Se a gente vai amar aquilo que a gente está fazendo ou não. E mais do que isso, é a constância. A gente tem o hábito de desistir muito fácil das coisas, né? Exatamente. A Damaris deve ver muito isso na nutrição. Sim, bastante. E eu vejo muitas pessoas também que eu atendo, às vezes, criam um objetivo. 30 dias de alimentação saudável. E aí, chega nos 30 dias, a Nutri dá parabéns, né? Olha, seu resultado foi bom. Aí, sai de lá, já vai pro shopping, já vai comemorar. Com fast food, eu quero morrer. E isso prejudica tudo. Sim. Porque a gente se esforça tanto, a gente se dedica tanto... E, de repente, quando a gente alcança um pouquinho, né, as migalhas de recompensas que a gente vai tendo, a gente vai se auto-sabotando e vai procrastinando e vai retomando para aquela vida antiga. E esse efeito sanfona, que no emagrecimento acontece, na atividade física também,
Depois a pessoa fala, ai, eu fiz pilates e não adiantou. Isso. Mas quanto tempo nutrição, você persistiu, né? Mas, Fer, eu Você passei por esteve isso. ali. Quando eu comecei a fazer, eu nem fazia lá no Clube Vida. E eu pensei em desistir. Mas eu falei, se eu desistir, antes de eu entender como é que isso aqui funciona, vai ser uma coisa que eu vou ter procrastinado na minha vida, né? Porque tá difícil. Não, vou vencer esse Vou negócio. conseguir. Até eu gostar disso. Se eu parar, vai ser por outro motivo. Não porque eu não dei conta. Mas é muito aqui, né? É muito a mentalidade. Eu vejo isso ali nas aulas. Muitos alunos, às vezes, dizendo, eu não consigo fazer esse exercício. E já tá ali há quanto tempo. E não se dispõe, né? A se arriscar, a usar, a passar de nível, né, gente? Isso é importante. E também é importante da pessoa olhar sempre isso como um estilo de vida, né? Essa questão do data para começar, a gente tem que ter. Agora, data para terminar, não, a gente só vai terminar lá no caixão. Porque, né, enquanto a gente tá na vida da gente, enquanto tem vida, você tem que tentar mesmo. Tem que estar em Por isso que é movimento, né? estilo de vida, né? As pessoas, elas vão com muita sede ao pote, daí começa... Essas que todos os dias vai fazer isso, todos os dias vai fazer aquilo, vai treinar de manhã e à tarde, e vai cortar tudo. Eu falo, isso, vamos ver até quando que vai, né? Porque é muito maior do que isso. Quando a gente fala de saúde, a gente tá falando de estilo de vida mesmo, né? Que a gente vai colher os frutos na nossa velhice, né? Às vezes eu falo para paciente mais novo que eu atendo, falo, olha, hoje você não consegue ver isso, mas um dia que você for mãe, ou um dia que você for avó, né? Você conseguir pegar teu neto no colo, se agachar e não ficar agachada lá parada no chão porque não consegue levantar, né? É isso que eu falo que é o estilo de vida. A gente vai colher os frutos de tudo que a gente fez ao longo da nossa vida. E é bonito de ver, né? Ali o Clube Vida, gente, pra quem não conhece, fica bem na beira de um lago, assim, as pessoas caminham ali em volta. E às vezes a gente tá ali praticando atividade física e a gente vê ali idosos, né? Fazendo atividade. Vocês também têm pacientes ali dentro, né? Que bastante. além de fazerem talvez para um tratamento, né, de saúde, também fazem para somente Qualidade de uma vida. qualidade de vida. Sim. A gente fala que é manter a funcionalidade, né, Fer? Isso. Então, assim, para que ele possa fazer as atividades do dia a dia, né? E às vezes Sem a gente sofrer. sem sofrer. né? E às vezes a gente pensa que é só na velhice, mas não é, Não. né? Então, assim, às vezes a gente tem uma limitação hoje, a gente acostuma com a dor. A gente Né? acha que é normal sentir dor, né? verdade. A pessoa tem dor faz tanto tempo que, eu tenho dor, mas é assim. Não é assim, gente. Assim, não eu falo é normal por mim sentir dor, mesma, né? Porque quando eu cheguei no Clube Vida, eu tinha muita dor lombar. E eu cheguei lá, eu tava com 6 meses de pós-parto, né? Tava com a minha filha com 6 meses. Então, assim, pra mim era normal. Gente, eu tô acostumada, minha lombar dói. E gestante, depois que nasce o bebê, tem Sim, dor tem mesmo, dor, né? tem. A gente normaliza o sofrimento. Sim, e a ainda dor, mais tudo. numa época, assim, depois que você, né, tem primeiro filho, né, e pequenininho, a gente não olha mais pra gente ainda. Então, você acostuma com a dor e vai. E eu fiquei lá anos. Eu falo, gente, como que eu fiquei anos sem fazer atividade? Porque depois você começa... Né, o teu tempo é curto para ir lá que tá com o bebê, aí depois você quer aproveitar o tempo, então você tem que estar produzindo, aí você não pode parar para fazer uma atividade, porque fica o trabalho, né, dividido entre, nossa, eu preciso estar com a minha filha, eu preciso fazer esse trabalho, e não vai sobrar tempo, então, para eu fazer atividade. Então, tem essa também, né, da gente se coloca por último em determinado tempo, daí, depois que eu comecei a fazer e melhorou, eu falei, gente, eu até esqueci que eu tinha dor. Né? Hoje, quando eu fico sem fazer e a minha dor me incomoda, eu falo, nossa, essa dor eu tinha lá atrás. E quando eu paro de fazer, ela volta. Sim. Ela volta, porque não é assim, lógico, né? A gente fica um tempo igual nas férias. Não é só parar a atividade, a gente para a atividade, a gente para a alimentação. Vamos saber. Imagina, só você, né? Só a Karina, só a Karina. Mas assim, até com a Damaris, a gente já tá ali, né? Ela tá me acompanhando, ela tenta, né? Coitada. Mas eu também tinha a impressão que, eu sou magra. Pra que eu vou na nutricionista? Não preciso, né? Não tenho nenhum problema maior, né? Então, também não preciso. Mas chegou uma hora que o meu corpo pediu também. E hoje eu vejo o quanto melhorou a minha condição no geral, né? Então, assim, a parte de tônus muscular a gente estava trabalhando, mas eu precisava de mais. Eu precisava melhorar ainda mais a minha composição corporal. Então, sozinha, eu já não estava conseguindo mais.
Então, eu precisava de um auxílio ali. Eu tô, né? Sono, né? Intestino. Atenção. Então, tudo isso a gente foi trabalhando e é um trabalho muito mais completo, né? É que as pessoas, elas também buscam um resultado imediato, né? Uma coisa rápida, como os remédios para emagrecer, que aí em uma semana eles prometem 5 quilos, 10 quilos, aí você para o remédio, você engorda tudo de novo ou até mais, né? A própria atividade física, a pessoa tá lá um mês fazendo, ela já quer ver o corpo definido, ela já quer ganho de massa, ou ela já quer força. A gente tá acostumado com isso, daí a gente entra dentro do assunto da saúde emocional, né? Sim. O quanto a gente tem buscado prazeres momentâneos, imediatos, né? Essa semana aconteceu uma coisa engraçada lá na clínica. Eu atendi uma paciente no telefone, ela queria informações sobre o Pilates. Aí me perguntou sobre o Pilates, falou assim, então é porque meu filho tá com uma dor, já foi no médico, já fez ressonância, não tem nada. Só que eu tô com medo de marcar o Pilates pra ele, porque eu quero saber se ele vai ter resultado na primeira sessão. Nossa. Aí eu falei, olha, na primeira sessão a gente vai te avaliar, vai propor um tratamento. Acho que queria que ficasse sem dor. Acorda com falei, dor provavelmente, né? Perguntei, fiz umas perguntas pra ela, falei, olha, provavelmente seu filho tá com músculo fraco. Até fortalecer, não vai ser em uma sessão. Mas sabe o que eu acho que é isso? Eu acho que é a crença de não validar o processo. Porque assim, como é que eu vou investir em algo, né, que vai me tomar tempo e dinheiro, e isso não vai funcionar? Quantas pessoas fazem e não têm o resultado que gostariam? Porque justamente pela falta de consciência dessa tríade, né, que não é só entrar no Pilates. Eu tenho que ter isso como estilo de vida, eu tenho que cuidar da minha alimentação. E que é o resultado para ontem, né? Ficou 30 anos sem se cuidar. Por exemplo, você faz atividade física porque você quer uma qualidade de vida, você quer mais saúde, você quer emagrecer, mas você não para de colocar muito óleo na sua salada, na sua comida, ou chega o final de semana e fala, não, só de fim de semana eu como, mas daí você comeu o que valia pra semana inteira. Sim. E aí você não alcança o objetivo, é falar, não adianta, eu já ouvi isso muito, não sei se você já ouviu, Damaris, nutricionista não adianta. Todas elas passam aquele monte de receita pronta, a gente faz, daí quando você quer comer um pouquinho a mais, você já engorda tudo de novo, porque tá buscando ali, né, um recurso imediato e não tá trabalhando aqui a mente. Então, talvez essa mãe, ela pensou dessa forma, né? Eu vou investir em algo que ela já deve ter tentado muitas coisas na vida dela, não deu estado, ou viu, porque o ciclo social também interfere muito. Onde você anda, o que as pessoas que você anda fazem, como elas se alimentam, como elas olham para a qualidade de vida. Porque se a gente também não mudar o cenário onde a gente está inserido, não tem como, não é? É isso que eu ia falar. Hoje também tem essa questão de... eu vou pegar a dica, eu não vou na nutricionista, mas eu vou olhar todas as dicas dela e aquilo que serviu por outro vai servir pra mim. Me passa a sua receita. Exatamente. Você sabe que esses dias a gente tava conversando disso, né, Karina? Que ela até veio falar, eu fiquei tão contente porque foi um feedback, assim, que eu recebi até da minha área mesmo de atuação. E ela veio falar, Damaris, eu já tinha, né, às vezes já foi nutricionista, tudo, mas é esse olhar, assim, da gente olhar a individualidade bioquímica, né? Por exemplo, às vezes, um suplemento mesmo não faz bem, faz super bem para uma pessoa. Para outra, faz bem. Para outra, mais ou menos. Para outra, dá diarreia, não é? Então, esse olhar individualizado que a gente tem que ter. Importante, né? E eu vejo muito lá no Clube Vida, vocês trabalham muito com isso. Quando eu fui para lá, a gente tem que ver isso também, para poder dar certo com o que eu prego, na verdade, né? E é muita individualidade. Eu não posso copiar e colar. Eu não copio e colo o cardápio para ninguém, né? Eu faço de acordo com o hábito da pessoa, com aquilo que ela sente, com as queixas que ela fica lá 1h30 falando para mim na consulta, né? Não vou pegar aquela informação e guardar. E vocês também, vocês fazem uma anamnese, né? A gente fala as queixas do que tem, como que é o estilo de vida, né? Se é sedentário, se não é, como que dorme. Tem tanta coisa que envolve, né? Não é chegar lá e vou chegar a fazer pilates e vai resolver minha vida, não é? Tem várias outras coisas por trás. Só que às vezes as pessoas não estão dispostas a fazer essa mudança. Porque mudar dá trabalho. E é se olhar, né? Se validar, se valorizar.
A gente está acostumado a investir em algo que dê resultado palpável. Então, eu vou investir num curso, esse curso eu vou faturar X com ele, porque eu vou vender tal produto, ou eu vou me profissionalizar em algo, que eu vou abrir uma empresa. Então, coisas que a gente vai ter um resultado ali financeiro, material, a gente não pensa duas vezes, né? Se alguém promete algo, a gente vai lá e faz. Agora, investir na gente... autocuidado. Né? Aí a gente entra até no assunto de criança interior, né? Que eu não vou aprofundar, senão eu me empolgo aqui. Mas esse autocuidado, entender que você é valiosa, né? Que você é importante. Então, não é só seguir ali um roteiro alimentar, mas é entender o porquê que o seu corpo precisa desse alimento, né? Não é só ir para o Pilates e aprender o exercício e fazer e ficar esperando o músculo ou a força aparecer. É entender o benefício que aquilo causa no seu corpo, né? E a gente ir percebendo o quanto isso é importante. Sim. Melhora a nossa postura, traz uma qualidade de vida em relação às dores que a gente sente mesmo, alongamento. Eu lembro quando eu cheguei no Pilates, você lembra dessa foto? Gente, quando eu cheguei no Clube Vida, daquele de, como é que chama esse exercício? Não sei, de tocar o chão, um alongamento? Mergulhinho. Elas chamam de mergulhinho. Você fica bem retinho aqui, não dá pra demonstrar aqui, senão eu vou sumir na câmera. A gente fica em pé, e aí você tem que alcançar os seus pés, sem dobrar o joelho. Os meus dedos relavam no meu joelho. Eu lembro. Né? Hoje a minha mão inteira rela no chão. Ai, muito parabéns. Imagina se você tivesse desistido. Gente, mas eu me senti uma travada. E isso é importante a gente falar também. Porque às vezes a gente chega num lugar e aí você vê aquelas pessoas já, né, fazendo acrobacia e pegando peso. A bailarina, atleta. Aquela perna alongada, a coisa mais linda, e você tá lá toda travada, você chega só no joelho. Isso desmotiva, porque ativa em nós um senso de rejeição, né? De inferioridade. E aí você olha pra grama do vizinho sempre e mais fala, verde. mais verde? Eu não vou chegar. Olha, eu tô parecendo um Zé Ninguém aqui, uma tonta. Ô, Gabi, mas você sabe que é muito interessante, quando eu fiz a minha formação, a gente atendia os bailarinos lá do Guaíra, de Curitiba. E eram todos, né, super alongados. Você precisa ver como eles sofriam para conseguir fazer o Pilates. Para ter o controle, Detalhes. esses detalhezinhos que a gente pede, né, que fazem toda a diferença durante as aulas. O que eles sofreram para fazer? Eles sofriam muito. Então, assim, às vezes eles têm muito mais consciência corporal, muito mais condição do que uma pessoa comum, né, teoricamente, para fazer. Mas eles saíam suadíssimos e, assim, achando muito difícil. Porque são músculos diferentes, exatamente. né? Tem cliente de academia também, né? Porque, assim, tem gente que faz academia todos os dias. Eu acho mais fácil fazer musculação do que Pilates. Ah, com certeza. Então, não é? Porque é automático, né? A musculação você fica ali, não que 15. seja fácil. Não, lógico que não. Peno lá também. Mas ali é um desafio toda a aula. Mas aí a pessoa pensa assim, eu já faço academia todo dia, eu não preciso fazer outra atividade. De fato, talvez ele já esteja com um ótimo desempenho ali. Mas quando ele chega no Pilates, essa mesma pessoa chega no Pilates, ela tem muita dificuldade de realizar os movimentos, porque recruta outra musculatura, né? E geralmente, assim, a parte do alongamento também já está comprometida, né? Porque... tem já esse trabalho muscular intenso na academia. Sim. E a academia, ela trabalha, a gente fala assim, uma musculatura isolada. Lá no Pilates, ele vai trabalhar o corpo todo atendimento, não tem como a gente isolar uma musculatura. Tanto que quando alguém pergunta assim, eu tenho um problema no joelho, você vai tratar com o Pilates? A gente fala, a resposta é sempre essa, a gente vai cuidar do seu corpo todo. Então, né, a gente tá falando de saúde, a saúde física, a saúde nutricional, a saúde emocional. Então, atividade física é inegociável. O meu marido, Rafael, para quem não conhece, ele sempre fala essa frase, né? Um dia a conta chega. Sim. Então, se a gente não cuidar disso, lá na frente nós vamos ter que cuidar. Sim. Se a gente não cuidou fazendo o que precisa ser feito, a gente vai ter que cuidar no hospital, nos médicos, na medicação. Com certeza. E a gente pode fugir disso, né? O Pilates, ele é indicado para alguma idade... inicial, a nutrição também, né? Ela é indicada para alguma faixa etária ou não, qualquer pessoa, qualquer idade a gente pode investir, tanto nessa parte nutricional quanto atividade. Desde adolescente a idoso
pode praticar o Pilates, né? Adolescente, que idade mais ou menos? 12 anos, vamos falar assim. Até a gente tem criança mesmo, né? Mas aí trabalha de uma forma mais lúdica. Isso lá no Clube Vida, né? Tem lugares que trabalham o Pilates Kids. Ah, tem? Tem. A gente não trabalha dessa forma lúdica, a gente atende alguns filhos de clientes que acabam, né? Porque a profissional é habilitada para atender todo mundo, porque tá né? precisando de algum tratamento, Isso, né? tá precisando de um tratamento, mas assim, nós não temos específico o Pilates Kids, então a gente começa a atender ali, a gente tem a partir dos 12 hoje lá. E nutrição? Eu atendo a partir de 7 anos, mas na nutrição é importante até lá no gestar, na verdade, né? Tá no útero, já tá na nutrição. Nossa, é muito importante, na verdade, e a gente colhe os frutos, né, lá da gestação, lá da mãe da gente. O ganho de peso gestacional da mãe já influencia na vida da gente, no hábito alimentar, né, nas preferências alimentares, sabores que a gente tem. Vem lá da gestação. Ah, e sabe o que eu queria que você falasse? Uma vez você me ensinou que o açúcar, né? Porque a gente fala tanto de não dar açúcar para criança até 2 anos. Uhum. E você explicou uma coisa muito legal, que até soltei no Instagram uma vez, onde você falou que isso muda as células, eu acho. De tecido adiposo. Por que a gente não deve dar açúcar para criança antes de 2 anos? Essa é a chave, gente. Se você quer ser magrinha, quer que sua filha seja magrinha, seu filho... Pega essa dica. Na verdade, assim, até do formar ali na gestação até os 2 primeiros anos de vida, né, que são os 1000 dias que a gente fala, ainda tá em formação do corpo, né, da criança. Então, por exemplo, quando nasce, por que começa a introdução alimentar a partir dos 6 meses? Porque tá terminando de formar, né, até a parte de estômago, intestino, absorção, tá formando ali. Então, por isso que a introdução alimentar começa a partir do 6º mês. E o açúcar é a mesma coisa. O paladar da criança você forma ali a partir do 6º mês da gestação. Então, se a gestante foi muito do açúcar, foi muito de comer fast food, muito de hábitos inadequados, esse paladar ela já desenvolveu na criança. Sim. Né? Por isso que geralmente hoje eu não atendo mais gestante, mas eu sempre falava assim, a partir do 6º mês experimenta tudo quanto é fruta esquisita que você não tem hábito de comer, sabe? Jaca, come de tudo. Para a hora que você for fazer a introdução alimentar, a criança tem essa memória do sabor, né? Do que ela experimentou ali. Uhum. Então, isso vai facilitar na hora da introdução alimentar. E o doce, na verdade, o que acontece? Ele acaba acumulando mais em formas de gordura. Então, até 2 anos de vida, a gente está formando as células de tecido adiposo. Então, o ganho de peso da gestante fez as células de tecido adiposo na criança. E as células de tecido adiposo é célula de gordura. De gordura. Aí ela vai se multiplicando até os 2 anos ali em volume, em quantidade, né? Mais acelerado. A vida inteira a gente faz isso, mas acelerado é até os 2 anos. E aí, quando você tem essa forma de tecido adiposo, vamos supor, então a mãe ganhou lá 20 quilos na gestação. A chance da criança ser acima do peso já é muito grande. E quando você faz a introdução alimentar, você coloca esse açúcar ali, você vai dobrando esse tecido adiposo, essas células de tecido adiposo. E às vezes o fato de ter a célula não quer dizer que vai ser obeso, mas tem a predisposição. Se você dá o açúcar antes dos 2 anos, você enche essas células de tecido adiposo. E o encher essas células de tecido adiposo, a chance de ser um adolescente obeso, um adulto obeso, de lutar com a balança a vida inteira, é muito grande. É como se você criasse uma elasticidade nessa célula, então ela estica com mais facilidade, Isso. Né? Por exemplo, a mãe... soubesse disso antes, né? Por exemplo, assim, a mãe ganha lá 20 quilos, né, na gestação. Então, a criança já tem essa predisposição. Claro que o meio, a epigenética interfere em tudo isso, graças a Deus, né? Não é uma condição. Mas tem a predisposição, sabe? Aquelas pessoas que falam assim, né? Ah, a minha amiga come a mesma coisa que eu e é magrinha. Se eu pensar na bala, eu engordo. Vai lá perguntar pra sua mãe quantos quilos ela ganhou na gestação. Isso interfere, Isso né? interfere, né? Então, por que às vezes, por exemplo, né, até você me pergunta, mas por que às vezes é tão difícil ganhar massa magra? E às vezes eu falo pra ela, é a composição corporal. É a composição corporal que veio ao longo da vida da gente, né? Pra se queimar 1 quilo de gordura, a gente tem que gastar 7.000 calorias. Não é brincadeira. Né? Por isso que às vezes essas alimentações... Pra ganhar, basta respirar uma torta bem gostosa, né? Sai comida, já engorda, né?
por isso que às vezes essas dietas tão restritivas, ou até mesmo pegou o cardápio da colega, né? Ou de outra, aquela ali faz daquele jeito, vou fazer também. Às vezes o seu corpo, ele responde de uma outra maneira, né? Porque tem essa parte do DNA, tem tudo isso que interfere. E então, é um assunto muito mais profundo, né, sim. gente? Porque aqui todo mundo é cristã, então quem tá assistindo a gente, que for cristão, vai entender o que eu vou dizer. A gente tem que entender que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Sim. E cuidado que a gente come, cuidado da atividade física, né, da qualidade da nossa cardiorrespiratória, enfim, é se sentir melhor, né, para vencer os obstáculos da vida. Sim. A gente tem mais ânimo, mais disposição. Eu falo dentro da maternidade, alimentação saudável. Gente, vocês não têm noção. Essa dieta que eu tô fazendo com a Damaris, metabólica, ela é metabólica, bólica. Diabólica. Mas eu sempre sofro, o meu marido sofre mais que eu por conta da minha TPM. Eu tenho TPM e esse mês eu não tive. Tanto que o Rafa olhou pra mim e falou, gente, santo alface, né? Vamos comer mais alface. Porque eu percebi mesmo, eu mais mansa, mais calma. E todo mundo tava falando, você vai ficar nervosa, porque vai tirar carboidrato, né? Vai tirar o açúcar. E pelo contrário, eu me senti mais disposta, eu dormi melhor, meu intestino funcionou. Isso influencia no meu casamento, porque eu me torno uma esposa melhor, né? Sim. Menos impaciente, uma mãe melhor. Então, em relação mesmo à nossa espiritualidade, nossa fé, a gente consegue fazer as coisas conforme a gente sabe que precisa ser feito, porque tudo tá funcionando. E muitas vezes a procrastinação, né, essa preguiça que a gente se entrega, a gente acaba só reclamando, murmurando, com mais raiva, com mais impaciência, e tudo interfere, né, na qualidade. Tudo, né, na qualidade de vida é tudo, na verdade, né, não é só o corpo em si, sim, né, a mente principalmente, eu acho que é o que mais, assim, às vezes a pessoa fala assim, chega lá no consultório, eu já fui em vários nutricionistas, eu falo, ai, senhor, e agora vai virar e depois capaz de falar, né? Então, já fui nela também, mas porque às vezes a pessoa não tá preparada, né? Emocionalmente ela não tá no tempo certo, às vezes, né? Ela não tá querendo isso, ela tá relutando com isso. Foi porque alguém mandou ir, na verdade, né? Então já começa errado. Então, puxando esse gancho, né? Pra gente ir finalizando. Tudo que a gente tá falando envolve consciência. Qual é a mensagem que vocês querem deixar para quem está assistindo a gente em relação a isso? Nesse Dia Nacional da Saúde, né? Como ter consciência de que a saúde, ela não deve ser só um checklist na nossa vida. Não é só evitar que a gente entre na medicação, né? Evitar que a gente acabe numa cama, né? Com, enfim, deficiências ali da musculatura ou qualquer outra coisa. O que vocês poderiam dizer para essa pessoa hoje que está assistindo a gente? Não deixe para amanhã, né? Não deixe para amanhã. Começa a colocar os seus tijolinhos um em cima do outro hoje. E eu penso assim, mudar o estilo de vida mesmo, né? Não é da noite pro dia, não é fácil. Tem vezes que vai dar errado, né? Porque a gente é ser humano e tem um monte de gente para falar que isso é bobeira. Isso é bobeira, né? Que você não precisa disso, que você tá dentro do seu peso. Mas você pensar como um estado de saúde mesmo, né? E é uma construção que você vai mudar o driver, né? Você vai recomeçar isso, na verdade. E vai colher os frutos da hora que você já começar. Talvez a dor não para ali naquele primeiro dia, né? Mas vai ter melhora. E você vai se sentir melhor. Não tem como, né? Não tem como a pessoa falar, eu fiz tudo certo. Eu tô me sentindo bem melhor. Mas não valeu a pena. Eu não conheço, nesses meus 23 anos de profissão, eu não conheço ninguém que fale, não valeu a pena eu ter deixado de comer tal coisa. Os ganhos são muito maiores do que as perdas, né? Eu acho que é mudar essa mentalidade. Você olhar o que você tá ganhando, não o que você tá perdendo. Eu ia falar exatamente isso, né? Que a pessoa possa chegar e pensar assim, não pensar assim, nossa, eu perdi minha saúde, eu perdi minha mobilidade, nossa, eu perdi a minha independência de fazer as coisas sozinhos, né? Então, assim, e pensar em tudo aquilo que ela pode manter. E se não tem saúde, não adianta ter mais nada. Porque se não tem saúde, você não consegue trabalhar. Se não tem saúde, você não consegue cuidar da sua casa, você não consegue cuidar dos seus filhos, você não consegue se dedicar ao seu marido. Então, a primeira coisa que a gente tem que buscar na nossa vida é ter saúde para poder estar bem para todas as outras atividades. É isso aí. E a gente
uma reflexão, né? Se a gente quer algo diferente, a gente não vai ter resultados diferentes fazendo sempre igual, a mesma coisa. Sim. Né? Então, é uma mudança mesmo, gente, de consciência, né? Vamos nos conscientizar do quanto isso é importante. A gente olhar para dentro, parar de procurar receitas rápidas, receitas prontas, milagrosa, né? Na verdade, imediatismo. as pessoas acham que assim, eu não vou entrar na dieta porque eu tenho prazer em determinadas Pois é. comidas, né? Eu tenho prazer em dormir até mais tarde, eu não vou acordar mais cedo. E assim, depois que entra nisso, você vai ver que você não quer sair mais. o teu parâmetro de prazer muda. É Ele muda. Você sente muito mais prazer em sem se... Nossa, gente, desculpa, engasguei. Sente mais prazer se sentindo bem. Eu estou me sentindo bem e isso me traz prazer. Né? Eu não tenho mais dor no meu estômago, eu não tenho mais refluxo, né? Eu não tenho mais insônia, eu tenho mais disposição, eu estou mais ativa, não tenho mais dor lombar. Nossa, eu não tenho tensão mais da minha cervical que me gerava dor de cabeça, não estou apertando mais, né? Com ATM. Então, são vários aspectos que vão melhorando. Né? Não é uma receita de bolo que todo mundo vai lá e copia e faz igual. Não é para todo mundo que vai ter... O bolo vai chegar na mesma medida, né? Vai crescer do mesmo tanto, vai ficar da mesma cor, com o mesmo sabor. Até porque somos seres únicos. Exato. E para cada um as coisas funcionam de uma forma diferente. Mas a melhora é para todo mundo. Isso não tem discussão. Com certeza. Não tem quem começa que não se sente melhor. E parar com as historinhas, né? A gente... é difícil, pra mim é difícil. Seguir dieta é difícil, fazer atividade é difícil. A nossa vida já é difícil. Qual difícil a gente quer encarar? Né? Se é um difícil que vai manter a gente numa zona de conforto que não é nada confortável, que a longo prazo vai trazer doenças em disposição, ou difícil, né? De fazer aquilo se tornar um hábito de vida saudável, mas que a longo prazo vai trazer uma qualidade de vida como um todo. Não é? Com certeza. Meninas, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo. Espero que você aí em casa, na internet, tenha gostado também. Tenha aprendido muito com a gente. Onde encontrar vocês? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, onde as pessoas podem te encontrar? Instagram, endereço? Nós estamos na Avenida Ayrton Senna, número 70, na Sala 1, Clube Vida. Londrina, Paraná, gente. Isso. E no Instagram também, Clube Vida Pilates. @Clube Vida Pilates. E a Damaris? Também ali, né? No mesmo endereço. E no @NutriDamarisCortez também. Ótimo. Então é isso. Ficamos por aqui com mais um podcast Frente com Gabi. E até a próxima. Fui!